Vamos dar prosseguimento ao nosso encontro de hoje, ao nosso estudo, e entrar mais especificamente na proposta que nos foi feita hoje do 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus. Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Este é um trecho do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte nada mais é do que a essência das máximas de Jesus. Essas máximas de Jesus, elas também são chamadas de bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? É tudo aquilo que nos faz bem e que nos faz felizes. Seria um novo padrão de conduta a ser seguido de uma maneira mais consciente, onde nós vemos a necessidade de uma mudança de dentro para fora. Já na época de Moisés, as leis eram muito exteriores e precisavam ser duras e rígidas, até mesmo por uma questão de costume da época, né? Então era necessário colocar regras básicas, que hoje para nós é o básico, mas na época era muito, como os costumes eram rudimentares, eram necessários acrescentar isso como leis, para que as pessoas seguissem, como resguardar o sábado, né? Não trabalhar no sábado, porque senão naquela época as pessoas trabalhariam 7 dias na semana sem ter um dia de descanso e sem ter um dia para dedicar à sua família também. Também, né, a questão do adultério, do não guardar a mulher do próximo, todas as leis de Moisés eram para aquela necessidade, para aquela realidade que o povo vivia. Cristo nos trouxe a necessidade de interiorizar, olharmos para dentro. Mas já tinham passado milhões de anos entre Moisés e Cristo. E hoje nós vivemos uma outra realidade, mas ainda temos dificuldades de seguir e de acompanhar as leis que o Cristo nos trouxe, que já está disponível para nós há 2000 anos e nós ainda continuamos estudando e algumas coisas ainda são novas para nós, são novas para o nosso espírito. Já Kardec fez do Evangelho um roteiro para a vida, né? Os capítulos foram organizados de uma forma que nós possamos conhecer as leis, estreitar os laços com o Criador e seguir em frente nesse nosso caminho de evolução. Moisés, o Cristo, e nós como espíritas temos a sorte de termos tudo isso organizado de uma forma muito didática por Kardec. Quando Deus falou assim, deixar vir as minhas criancinhas, né? Nós sabemos que a criança, ela não é um espírito novo, é um espírito que já teve muitas encarnações, né? Não sabemos se aquela criança foi um bom espírito, está aqui encarnada, se foi um espírito não tão bom assim, mas que precisa dessa encarnação para poder evoluir. O que nós sabemos, a verdade que nos traz a doutrina, é que essa criança ela vem adormecida das lembranças daquilo que ela foi e daquilo que ela fez nas outras vidas, né? E ela se encontra num processo bem lento de retomada dessa consciência. Esse processo ele dura em torno de 7 anos. E esses 7 anos é o tempo que os pais têm para poder imprimir as suas verdades, a sua educação, dar uma contribuição para o crescimento desse espírito, né? Durante esses 7 anos, algumas vezes nós conseguimos ver já as tendências da criança,
Mas como ainda tem o esquecimento, digamos que ela ainda está na Terra vivendo um pouco no modo espiritual e não tem consciência de tudo, é um momento muito importante que os pais têm para imprimir boas maneiras, bons costumes, bons pensamentos, boas atitudes e assim poder moldar o espírito para essa encarnação, né? A importância que os pais têm, né? Como dizia Chico, nós nascemos na família certa, vivemos na casa certa, com os pais que é necessário para a nossa evolução, na situação que é necessária para a nossa evolução. Nada está fora dos padrões daquilo que é necessário. Então, como pais temos responsabilidades, como filhos também temos responsabilidades, por mais que não saibamos, por mais que com crianças não tenhamos essa consciência, mas nós também temos uma responsabilidade de aceitar a família que Deus nos colocou, né? Para isso tem os nossos anjos guardiões, os nossos mentores espirituais que nos direcionam e que nos auxiliam nesse processo, né? Depois dos 7 anos, a gente vai perdendo essas características, né? A criança, ela é muito humilde, ela é muito espontânea, né? Ela não elabora o pensamento. E é isso que Jesus nos traz: deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino do céu é aqueles que se assemelham. Não é só para as crianças, então é para aquele que tem a humildade, que tem a pureza, que é espontâneo. Quanto mais a gente cresce, mais a gente raciocina sobre os nossos atos e mais espontaneidade a gente perde, né? Com a criança a gente sorri, porque uma criança, quando se aproxima de você e diz: eu estava com saudades, eu gosto de você, isso nos toca fundo, isso nos emociona, porque a gente sabe que não é um sentimento comprado, é um sentimento que você plantou ali naquela criança. As crianças nos fazem rir, e é tão bom conviver com criança. Se a gente for lembrar da nossa infância, né? Quando a gente tinha telefone em casa e tocava o telefone e a mãe dizia: olha, se for fulana de tal, você diz que eu não tô. Quem de nós não respondeu o telefone falando que era a fulana, né? Aí respondeu: a minha mãe mandou dizer que não tá, né? Porque a criança é espontânea, ela não tem maldade. É fácil a gente voltar a ser criança? Não, mas vamos olhar para as crianças e tentar encontrar essa pureza no coração, essa espontaneidade, né? Porque a gente vai crescendo e vai se fechando, vai se moldando para a vida, vai se moldando para uma sociedade. Muitas vezes a gente vai perdendo os valores, aquilo que é essencial. Por isso a necessidade também de estar dentro de casa, de estar com a família, porque ali nós podemos ser quem nós somos. Às vezes, em algumas situações, estamos com raiva, né? Mas ali é o lugar principal que a gente pode ficar com raiva, mas a gente também pode pedir perdão. A gente pode errar, a gente pode acertar, né? E a partir daquilo que nós temos em casa, da maneira como nos comportamos dentro de casa, é a maneira como que nós vamos nos comportar também com a sociedade no exterior. Essa mensagem de Cristo, o que ela nos traz, ao que ela nos remete?